Olá, meus queridos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa segunda aula de inglês. Espero que vocês estejam bem. E como eu falei lá no grupo do WhatsApp, tem uma novidade. Esses vídeos agora que eu gravo e envio para vocês sobre as aulas irão para um canal do YouTube que eu gravei, certo? Por que eu gravei esse canal? Para que, primeiro, não encha o celular de vocês com vídeos, essas coisas. Eu sei que é difícil para baixar, é ruim para eu enviar no grupo, certo? E começa a encher o meu celular o de vocês e atrapalha. Segundo, eu tô percebendo que eu percebi semana passada que o vídeo não ficou inteiro quando eu enviei pro grupo. Eu não sei se foi o dessa turma ou de outra turma, mas quando eu enviei o vídeo não foi inteiro. Aí eu resolvi gravar não, criar esse canal no YouTube. Aí eu gravo o vídeo, envio para o canal do YouTube, posto lá e envio o link para vocês, ok? Isso vai ficar melhor porque depois, quando vocês quiserem rever a aula, quando vocês tiverem uma dúvida e quiserem ver de novo como é, aí vocês podem assistir novamente, ok? Vocês guardam o link. Se vocês tiverem apagado as mensagens do grupo, vocês podem me pedir no meu privado que eu envio para vocês, certo? Então assim vai ficar melhor. As aulas ficarão lá. Depois vocês quiserem ver futuramente para uma prova, para um trabalho, uma dúvida, vocês quiserem revisar, está lá para vocês verem, certo? Então vamos lá, vamos começar. Nosso assunto hoje será advérbios, ok? O que é um advérbio? Vamos primeiro para a definição de advérbio. Advérbios em inglês, adverbs, são palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Certo? São palavras que modificam outras palavras. Em geral, são verbos. Porém, como está escrito aqui na definição, pode modificar um adjetivo ou pode modificar o próprio advérbio, certo? De acordo com o sentido que oferecem na frase, eles são classificados em advérbios de tempo, modo, lugar, afirmação, negação, ordem, dúvida, intensidade, frequência, interrogativo, são muitas classificações, ok? Porém, preste atenção bastante na definição. São palavras que modificam o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Desculpem. Então você já conhece logo de cara quando você se depara com um advérbio. Ele está modificando outra palavra. Está dando uma ênfase, está modificando o sentido, certo? Veremos alguns exemplos e veremos os tipos de advérbios. Rapidinho, certo? Então vamos lá. Um dos exemplos. Vejam só. Veja essa primeira frase aqui. Essa está toda em branco. He talks. He talks. Ele fala. Aí se eu falar assim, he talks very much. He talks very much. Ele fala, esse very much quer dizer demais. Ele fala demais, ou seja, eu dei uma ênfase ao verbo. Não foi? Eu dei uma ênfase ao verbo. Ele fala, ponto. Eu não sei se ele fala muito, se ele fala pouco, se ele fala alto, se ele fala baixo, se ele fala devagar. Aí eu falo, he talks too much. Ou he talks very much. São sinônimos. Ambas as frases aqui, a segunda frase e a terceira, com very aqui em vermelho ou com to em vermelho, quer dizer ele fala demais, certo? E uma frase aqui embaixo que eu também coloquei, eu usei as frases mais simples possíveis para que vocês percebam como é essa modificação. He did enough. He did enough. Did quer dizer fazer, mas só que o did está no passado, certo? O presente do verbo did é do, que quer dizer fazer. He did enough. Enough quer dizer o bastante. Então vejam, he did, ponto. Eu não sei o que foi que ele fez, eu não sei como ele fez, eu não sei nada sobre isso. A frase morreu aqui. He did. He did enough. Ele fez o bastante. Eu não coloquei mais um complemento, continuei para que vocês prestem atenção exatamente nessa modificação do verbo. Aqui modificou o verbo. He did enough. Esse enough modificou o did. Certo? Então prestem atenção que os advérbios modificam, em geral, verbos. Porém, podem modificar adjetivos ou próprios advérbios. Certo? Vamos lá, próximo slide. Um dos advérbios mais usados são os interrogativos. Aquelas palavras, como eu falei, eu não sei se foi no oitavo ou foi no nono que nós vimos as question words. Se foi no oitavo, ótimo.
que são aquelas palavras que usamos para fazer perguntas. Por exemplo, how, where, when, why. Vocês estão vendo as traduções aqui, não é? How much are these shoes? Quanto custam esses sapatos? When will you go to the gym? Quando você vai à academia? When é quando. You go to the gym. Where are my dresses? Onde estão meus vestidos? Então, esses advérbios são usados para fazer perguntas, ok? E a última frase é Why did you buy that house? Por que você comprou aquela casa? Então, esses advérbios são um pouco diferentes. Esses são usados exclusivamente, não exclusivamente, nós usamos também em frases negativas ou afirmativas. Porém, eles são usados em grande maioria para fazer perguntas, ok? Muito bem, olha, atenção, pay attention. Na formação de alguns advérbios, o adjetivo geralmente está intimamente relacionado com ele. Confira abaixo uma tabela de advérbios. Vejam só, você pode formar advérbios através de adjetivos. Você apenas acrescenta o sufixo LW, certo? Não sei se foi no oitavo também que nós vimos sufixos e prefixos. Se foi aqui, ótimo. Mas usamos essa terminação nos adjetivos para formar advérbios. Vejam, vocês estão vendo o quadro aqui com alguns exemplos. Vejam o primeiro exemplo, do lado esquerdo, brave. Brave quer dizer bravo. Aí se eu quiser transformar em um advérbio, eu vou acrescentar o sufixo ly no final da frase. Fica bravely. Bravely quer dizer bravamente. He fought bravely. Ele lutou bravamente. Está vendo que está modificando o verbo lutar? He fought bravely. Ele lutou bravamente. Está falando da forma que ele lutou, certo? Outro exemplo aqui, olha. Veja o terceiro exemplo. Happy. Do lado esquerdo. Happy quer dizer feliz. Para transformar isso em advérbio, eu vou acrescentar o L e o Y. Como termina em Y, eu tiro o Y e acrescento o I. Fica happily. Fica felizmente. Outro exemplo. Perfect. Quer dizer perfeito. Perfeito é um adjetivo. Se eu quero transformar em advérbio, eu acrescento o sufixo ly. Lembre, o sufixo ly. Aí fica perfectly, que quer dizer perfeitamente. Então, entenderam? Alguns advérbios são formados através dos adjetivos, acrescentando o sufixo, ok? Agora eu quero mostrar para vocês as formas, a classificação dos advérbios, ok? Estão vendo aqui nessa tela branca? Confira as informações abaixo, conheça os diferentes tipos de advérbios e veja as sequências com os principais advérbios em inglês. Sequências quer dizer frases, ok? Bem, advérbio de afirmação. Veja, eu tenho certainly, certamente, evidently, evidentemente, indeed, sem dúvida, yes, sim. São advérbios que exprimem um sentido de afirmação. Aqui, um exemplo, aqui embaixo. He is certainly waiting for to call back. He is certainly waiting for you to call back. Ele está certamente esperando você telefonar de volta. Vejam que está dando um sentido de afirmação. Ok. Negação. Negação só temos basicamente dois, que é o no ou not, que ambos querem dizer não. Exemplo. I am not in the mood to go to the movies. Eu não estou com ânimo para ir ao cinema. Aqui agora, que exprime dúvida. Esses advérbios exprimem dúvida. Maybe quer dizer possivelmente, ou também talvez. Perhaps quer dizer talvez. Possibly quer dizer possivelmente. Exemplo, perhaps she won't come. Perhaps she won't come. Maybe she won't come. Talvez ela não venha. Certo? Esse exemplo aqui, essa modalidade exprime dúvida. Agora vamos ver os de frequência. Daily, diariamente. Monthly, occasionally, often, yearly, yearly, weekly. Todos querem dizer frequência de tempo, não é? Quer dizer, diariamente, mensalmente, ocasionalmente, vocês estão vendo aí no quadro, ok? Exemplo, they travel to their parents early. Faltou o yearly, quer dizer, yearly. Vou ler novamente, vejam. Yearly, deixa eu corrigir, muito bem. They travel to their parents yearly. Eles viajam para a casa dos pais anualmente, certo? Quer dizer frequência.
Aqui são agora os de intensidade. Gente, são muitos, ok? Não existem apenas esses, com tudo que eu explico para vocês, mas eu sempre procuro colocar os que mais caem, os mais usados, os mais frequentes, ok? Ao longo dos anos, ao longo de tudo, vocês podem ir conhecendo outros, certo? Agora vamos ver os de intensidade. Completely, enough, como a gente viu ali no slide, exactly, little, much, nearly, pretty. Vocês estão vendo aqui esse quadro. Não vou ler todos para que a aula não fique muito extensa, ok? Mas todos eles exprimem intensidade. Exemplo: He loves her very much. He loves her very much. Ele a ama muito. Está falando sobre a intensidade com que ele a ama, certo? Se fosse só He loves her, seria ele a ama. Agora esse very much, vejam, very much. Esse much já é um advérbio intensificando ainda mais o advérbio very. O advérbio very já quer dizer muito. O much também quer dizer muito. Mas aí você coloca very much, ele ama muito, dá uma intensidade ainda maior. Entenderam? Então vamos lá. Agora o de lugar, que são infinitos, ok? Tem above, anywhere, around, below. Vocês estão vendo aqui. Eu vou mandar no grupo de WhatsApp esse quadro, ok? Vou mandar esse quadro para que vocês vejam os advérbios e a classificação de cada um deles, ok? Então não se preocupem, eu vou mandar no grupo, certo? Então aqui são os de lugar. There quer dizer lá, where quer dizer onde, everywhere quer dizer em toda parte, em todo lugar, certo? Vamos ver um exemplo agora. There is a very good Italian restaurant near here. Há um restaurante italiano muito bom perto daqui. Ou seja, está especificando o lugar, certo? Near quer dizer perto. Agora, here quer dizer aqui. Near here, ok? Já dá uma intensidade. Dá uma intensidade não, dá uma ênfase, não é? De lugar, certo? E agora temos o de modo, que é a última classificação que nós veremos aqui. De modo tem badly, fast, ill, quickly, simply. Todos eles exprimem um sentido de modo. Veja um exemplo. Slow down, you're driving too fast. Devagar, você está dirigindo muito rapidamente. Esse fast está se referindo ao modo que a pessoa está dirigindo. You're driving too fast. Veja que já tem um too, que quer dizer muito, e fast quer dizer rápido. Entenderam? Ou seja, o fast, que é um advérbio, está modificando o próprio advérbio to. Está dando uma ênfase maior ainda. Entenderam? Too fast. Se eu dissesse you driving fast, você está dirigindo rápido. Porém, quando eu digo you driving too fast, eu estou dando uma ênfase ainda maior. Ou seja, ele está dirigindo muito rápido, muito rapidamente. Entenderam? Muito bem. Então, é essa a classificação dos advérbios, ok? Mandarei atividade no grupo, certo, meus queridos? Então, assistam ao vídeo. Agora ele ficará no nosso canal, Study English. O nome do canal não coloquei Orobó, nem escola, não coloquei nada disso. Coloquei Study English. Quem quiser ver amanhã, ou depois, ou semana que vem, e não tiver guardado o link, pode me pedir que eu envio, ok? Um beijo, um abraço, façam as atividades e enviem para mim, ok? Até mais. See you next weekend.